Tamires do Resenhando Sonhos. Hoje a gente vai falar sobre mulheres perigosas. Mulheres Perigosas é um lançamento de 2017 da editora Leia, que é uma antologia de contos assinada pelo George R.R. Martin e pelo Carmine Dezoá, que é o parceirinho deles. Eles também lançaram juntos Príncipe de Westeros e outras histórias, e também assinam juntos com o Daniel Abraham, o Caçador em Fuga, que já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card aqui em cima. É um livro de ficção científica. Esse livro aqui vai contar então com 21 contos que tem como temática as mulheres. A gente não tem aqui só fantasia, essa capa é baseada no conto do George Martin, que é sobre a dança dos dragões, mas a gente tem vários gêneros representados aqui, como suspense, ficção científica, distopia, romance histórico e outros temas também. Acho que a coisa mais legal desse livro é a proposta em si, é trabalhar o tema de mulheres que são fortes, mulheres que têm a definição de perigosas, mas que não é que elas sejam perigosas porque elas sabem lutar com armas ou porque elas têm algum poder oculto. Elas são perigosas porque são mulheres fortes, são mulheres com mais de uma faceta, são mulheres que sabem se defender, são mulheres que lutam pelas coisas que querem, são mulheres que vivem sim em mundos fantásticos, mas mulheres que estão na Segunda Guerra Mundial, mulheres que estão passando por um drama familiar, mulheres que perderam os filhos, mulheres que estão fugindo de alguma coisa, mulheres que estão tentando se reerguer. Esse é um livro que chega num momento muito importante, porque a gente tá com o tema do feminismo e de empoderamento muito em voga aí, porque é uma luta que tá constante, tá cada vez mais em pauta também. E tem um livro que tá assinado por uma pessoa que é tão significativa dentro da literatura, trazendo essa temática dentro de um mundo fantástico onde tem muito leitor homem de fantasia e que vai pegar esse livro porque tá assinado pelo George Martin. É muito interessante e é muito legal. Esse é um livro que vai ter contos pra todo tipo de pessoa, pra todo tipo de leitor. Tenho certeza que alguns dos que eu mais gostei não vai ser os mesmos que você vai gostar se você gosta de gêneros diferentes, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês os contos que eu mais gostei e as minhas impressões gerais sobre esse livro. A primeira dica que eu quero dar pra vocês é sempre leia a introduçãozinha de cada autor que tem antes do conto inicial, porque ali vai especificar se o conto é parte de alguma outra história ou não. Tem vários desses autores aqui, acho que talvez dê pra dizer que até a maioria deles, ou pelo menos a metade deles, não foi publicado no Brasil, e tem algumas histórias que são derivadas das suas histórias originais, como por exemplo o George Martin tem um conto aqui que é das Crônicas de Gelo e Fogo, a Diana Gabaldon tem um conto aqui que é de Outlander, tem outros autores que a gente não teve as histórias originais trazidas pro Brasil ainda, e que o conto pode parecer um pouco flutuando ali se você não souber previamente que ele vem de uma outra história. O conto que abre esse livro é o conto do Joe Abercrombie, que é o autor da trilogia Mar Despedaçado que eu tô lendo, que é Meio Rei, Meio Mundo. Ele também tem uma outra série publicada aqui no Brasil que eu ainda não li. E ele vai contar uma história de uma jovem bandida. Ela tá fugindo do bando dela, eles acabaram de fazer um roubo, ela pegou as moedas porque ela sabe que os parceiros dela vão entregar ela porque a cabeça dela tá a prêmio. É um ambiente meio faroeste. Esse conto pra mim, apesar de eu gostar do Joe Abercrombie, ele me pareceu muito mais um prólogo. E eu fiquei muito interessada no que viria depois. Pra mim foi só uma abertura aquilo que ele contou, e eu gostaria realmente de ter um livro onde eu descobrisse o que aconteceu com a Shai e o que realmente aquela história significava. Então, depois desse, outro que eu gostei bastante foi o conto 4, que é um conto de ficção científica, que é um conto super interessante, sobre um cara que entra num bar, e aí ele tá querendo meio conversar, e aí o bartender diz pra ele, se você quer ouvir uma história, senta com aquele cara lá. Aí ele vai sentar e o cara começa a contar uma história de como ele era alguém importante dentro da política, e aí ele começou a descobrir algumas coisas e a vida dele mudou. É um conto que envolve ficção científica, mas é um conto sobre corrupção e como é muito fácil maquinar as coisas dentro de um governo para que as pessoas que saibam tenham que ficar caladas. Então também é um conto que tem tudo a ver com o nosso momento atual aí de política e que vale a pena ser conferido porque ele tá dentro de um ambiente que não é o nosso ambiente, é um ambiente de viagem no espaço, de outras coisas, então é interessante. O conto 6 é um conto que eu gostei bastante, é um conto que tem como fundo a guerra e o papel da mulher dentro da guerra. Vocês sabem que eu leio muitos livros que tem tema na Segunda e na Primeira Guerra Mundial, e o papel da mulher é sempre uma coisa muito complicada, porque ou ela tá sofrendo a guerra como uma judia, ou no máximo ela é mãe de alguém, ou ela é enfermeira. E aqui a gente vai ter uma protagonista que ela é uma piloto. Ela tá pilotando, só que ela tá num lugar ali onde não tem tantos ataques assim. Ela não tem como performar muito bem. E tem uma outra que se destaca muito mais que ela, porque tá alocada num lugar que tem mais ação. E elas competem ali porque tem algumas premiações. Só que existe uma regra dentro desse país, que é, caso alguém
algum soldado suma e não saiba o que aconteceu com ele, não saiba se ele tá morto, se ele desertou ou se ele foi ajudar o inimigo, todo mundo que é relacionado com a família dele é retirado da guerra. E o irmão dela acabou de desaparecer. E aí ela começa a ficar bastante nervosa porque talvez ela nunca consiga realizar o que ela quer, porque ela sabe que ela tem potencial, ela sabe que ela é uma ótima pilota e ela conseguiria sim conquistar esses prêmios, mas ela teria que fazer isso antes de descobrirem que o irmão dela desapareceu, porque senão ela vai ser retirada da guerra. Então é um ponto de vista que eu achei muito legal, é de uma mulher que tá realmente dentro, lutando. Outro conto que eu gostei bastante foi o 7, que é Lutando com Jesus. É um conto contemporâneo, que fica o tempo inteiro brincando se existe algo de mágico ou não. É um jovem adolescente, ele acabou de se mudar pra uma área bem perigosa da cidade e tem uns garotos querendo surrar ele. Aí numa dessas um senhor velho aparece segurando as calças e acaba batendo nos garotos que estavam batendo nele. Esse menino tenta treinar, não consegue muito bem. Esse velho acaba meio que adotando ele e ensinando ele várias coisas. Esse senhor, ele é um antigo lutador de boxe e de 5 em 5 anos ele luta com Jesus, e é também um lutador de boxe do passado dele, e eles disputavam uma mulher que ele considera que é uma feiticeira, uma mulher que atuou nele alguma magia, alguma coisa assim. E de 5 em 5 anos eles lutam porque quem ganha a luta é quem fica com a mulher. E esse senhor, ele não conseguiu ganhar. Então essa mulher tá com Jesus há muito tempo. E aí agora eles têm uma luta e ele acaba usando esse menino pra treinar também, porque ele acredita que nos próximos 5 anos ele vai morrer, então talvez essa seja a última oportunidade dele ter aquela mulher com ele, e fica o tempo inteiro você pensando se essa mulher é realmente uma feiticeira. Tem um conto do Brandon Sanderson também nesse livro que eu gostei bastante. Também é um conto que me parece que se encaixaria melhor numa história um pouco mais longa, então eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês. Eu gostei, mas é aquele tipo de coisa que eu acho que precisava ser mais longo pra ser melhor aproveitado. Meu conto favorito desse livro é o conto 13, que vai contar sobre uma distopia onde 99% das mulheres se tornaram inférteis. E aí, por causa disso, o 1% se tornou uma coisa rara e uma coisa que todo mundo quer botar as mãos nessas mulheres. Por causa disso, a sociedade meio que caiu e agora os grupos andam meio que em nômades, assim, pequenos grupos, e as mulheres são mega ultra protegidas. O grupo que a gente vai acompanhar tem uma visão bem horrível sobre essa situação. O que acontece? Eles têm as crianças, as meninas jovens, e toda vez que uma delas tem o seu primeiro período menstrual, essa menina passa por um ritual ali de se tornou mulher, e eles começam a fazer rodízio. Toda noite um homem diferente se deita com essa menina, pra que no final, se ela não tiver engravidado, é a prova de que ela é infértil. Então é um conto que é pesado, porque você vê o quanto daquela crueldade. É um conto que eu acho que traz muito debate por fato de que a gente é colocada como objeto hoje e é colocada como seres de pouca importância, ou mais frágeis, ou mais isso, mais aquilo. E aqui consegue colocar isso ainda mais forte, sabe? De que a gente só vai servir se a gente reproduzir. Se a gente não reproduzir, a gente não é nada. As mulheres são deixadas pra morrer, são deixadas pra trás, porque se elas não puderem procriar, elas não têm valor nenhum dentro dessa nova sociedade. Uma coisa que eu achei super interessante aqui, apesar dessa aura toda pesada do conto, é que os homens passam a não querer mais ter sexo por prazer. Eles só querem transar com mulheres que possam dar continuidade pra alinhagem deles. E aí o sexo como prazer, né, ele perde completamente o valor dentro desse novo mundo. E é um lado interessante a ser trabalhado, porque teoricamente poderia abrir toda uma porta pra prostituição, né, porque a mulher que é infértil, ela não precisaria se preocupar em ter filhos, então ela poderia trabalhar de forma muito mais livre e despreocupada. E não, isso nem chega a ser trabalhado aqui, porque tem esse senso de que é preciso transar pra se reproduzir, uma coisa muito mais animalesca. Foi pra mim o melhor conto, porque levantou isso, eu fiquei bem intrigada, queria um livro sobre essa história, e eu recomendo bastante que vocês leiam esse. Outro que é queridinho, eu não posso deixar de mencionar, é o conto da Diana Gabaldon, que se chama Virgens, que é um conto dentro do universo de Outlander. A gente vai acompanhar aqui o Jaime, bem novinho, ele acabou de ser açoitado na situação que acontece com ele antes da série Outlander começar, então isso não é um spoiler. Ele vai encontrar o Ian, que vai ser o cara que vai ser o cunhado dele, e também é o melhor amigo dele. E aí eles acabam se juntando ali numa caravana, e eles têm que transportar uma virgem que vai até o seu marido, porque ela vai se casar. Só que essa menina, ela não é nenhum anjinho, e ela não quer se casar com esse cara, então ela vai dar alguns transtornos ali. Mas o mais legal dessa história é que tanto o Jaime, que se você já leu, você já sabe, era virgem, tanto o Ian são. Então eles acabam trocando algumas figurinhas, e é uma história onde a gente consegue enxergar muito a amizade masculina, como dois amigos conversam e trocam
certas coisas e brincam um com o outro. Ter visto esse lado mais novo dele, de ver que a essência dele tá ali, mas ele tá muito mais inocente, ele tá muito mais ingênuo pras coisas. E é muito bonitinho ver ele e ver essa relação dele com o Ian, que em Outlander a gente não tem a oportunidade de ver tanto, né? De sentir tanto esse laço que os dois têm. E tá muito claro dentro desse livro a importância que um tem pro outro. E óbvio, dos dois se descobrindo ali na puberdade, enquanto homens, trocando figurinhas. Foi muito interessante, eu gostei bastante, bastante. Recomendo também, se você é um fã de Outlander, conferir. Outro conto que eu gostei bastante foi o 19, que se chama Cuidadores. E é um conto que vai falar sobre duas irmãs. Uma é mais velha e a outra é mais nova. Acabou de se mudar pra casa da mais velha, não quer muito trabalhar, não sei o quê. E a mãe delas tá num lar, pra idosos, pra se cuidar, porque ela tem Alzheimer. E a irmã mais nova é super fã de documentários de serial killer, tá sempre assistindo e tal. E aí um dia ela se confronta com um documentário sobre os Anjos da Morte. São aqueles assassinos, aqueles serial killers que atuam em hospitais, em casas de cuidado, em enfermarias, matando aquelas pessoas que já estão doentes pra não levantar nenhuma suspeita. E aí essa menina mais nova começa a ficar nervosa, que será que não existe um anjo da morte no lugar onde a mãe dela tá? E acaba se voluntariando lá. E aí ela começa a ficar dentro desse local todos os dias da semana, vigiando. Algumas coisas começam a acontecer. E aí a irmã dela começa a pensar, será que a irmã dela tá ficando louca? Será que existe realmente um anjo da morte nesse lugar onde a mãe dela tá alocada? Ou será que a irmã dela é o anjo da morte? E o último conto, é claro, o conto do George Martin, que é A Princesa e a Rainha, que vai contar a história, então, de 129 depois da conquista a 131 depois da conquista, que foi o período ali que durou a Dança dos Dragões. O que foi a Dança dos Dragões, brevemente aqui pra vocês. O rei Viserys I casou pela primeira vez, teve alguns filhos, todos eles morreram, só sobrou a Rhaenyra, ou Rhaenyra. E aí ele proclama ela como sua herdeira, ela que vai sentar no trono de ferro depois que ele morrer. Só que não é do método Westeros a gente ter uma mulher no trono. Esse Estigote aí sabe muito bem disso, quem já leu as Crônicas de Gelo e Fogo também. Aí ele se casa uma segunda vez com a rainha Alicent. E aí, com essa rainha, ele tem alguns filhos. E aí a rainha Alicent fica incomodando ele pra que ele acabe com esse decreto que ele fez pra filha dele ser a herdeira e que o filho dela, que ele teve com ele, que é tão filho dele quanto a outra, se torne o herdeiro. E ele não desfaz isso. E aí a Rhaenyra, ela tá lá em Pedra do Dragão e o rei morre. E aí a rainha Alicent faz toda uma trama ali pra que se passem vários dias até que esse anúncio seja feito, pra que o corvo seja enviado, pra que ela fique sabendo, pra que dê tempo do Aegon II ser coroado e se tornar rei de Westeros sem que a Rhaenyra se meta. Só que é óbvio que vai tretar aqui, né? A Rhaenyra vai juntar os exércitos dela, vai juntar os aliados, vai juntar os dragões e vai vir, e o Aegon vai fazer a mesma coisa. Esse é um dos conflitos mais sangrentos, né, da história de Westeros depois da conquista. É o responsável pela perda de muitos e muitos e muitos dragões. Pra mim, que já tinha lido O Mundo de Gelo e Fogo, que explica bem direitinho a Dança dos Dragões, confesso pra vocês que foi um pouco repetitivo ler esse conto, porque eu já sabia basicamente tudo que tinha acontecido ali. Mas pra quem não leu ainda e é fã das Crônicas de Gelo e Fogo, super vale a pena conferir. Esse livro é um calhamação, sim, é um calhamaço, mas eu acho que super vale a pena. Vocês sabem que eu não me entendo muito bem com conto, então esse livro foi um desafio pra mim. Essa história de ler um conto por dia não funciona muito bem comigo. Eu tenho que matar todo o livro, senão eu fico agoniada. E foi muito interessante, porque eu tirei vários contos legais aqui, várias experiências bacanas e autores que eu fiquei muito curiosa pra conhecer, porque eu acho que tanto a autora que escreveu o conto que eu mais gostei, o autor que escreveu Lutando com Jesus e também Cuidadores, não tem livros publicados no Brasil. Confesso pra vocês que teve alguns contos que eu não gostei, alguns ficaram meio boiando, outros eu não entendi muito bem qual era o propósito deles estarem ali, porque parecia realmente muito superficial. Mas também tem histórias muito legais, e dos que eu não gostei realmente foi um número mínimo. Se você gosta de histórias com protagonistas femininas, sejam elas colocadas em qualquer cenário, sejam elas mães, sejam elas assassinas, sejam elas guerreiras, sejam elas herdeiras de um trono, sejam elas mulheres que estão lutando na guerra, sejam elas seres mágicos, você vai encontrar aqui alguma coisa que você goste. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tinha bastante gente pedindo essa resenha de mulheres perigosas, então espero que vocês tenham aproveitado aí. Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo.